tem tempo pra ninguém. E que é sempre o mais importante é o tempo que a gente tem. Tenha tempo pra sua família. Olá, povo de Deus. Então, estamos no último vídeo, né, de formação. Infelizmente, está chegando ao final e vamos ter mais um dia de formação com esse casal maravilhoso. E aí, passar para a Red e Aninha. Olá, boa noite, eu sou Red. Olá, boa noite, eu sou Ana. Nós temos 39 anos de casados, Temos uma filha. somos da paróquia São Sebastião e somos do Núcleo de Formação e Espiritualidade aqui de Montes Claros, Minas Gerais. Isso, estamos aqui para dar sequência sobre a catequese de formação, né, matrimonial, das uniões consensuais, dos casos especiais, da pastoral familiar. E aí, meus amigos, fiquem conosco até o final. Não saia daí. E se tiver dúvidas, envie a sua pergunta, né, que logo nós responderemos. Então, nós iremos para o 8º encontro, né, e iniciaremos com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que alegria, né, estar aqui novamente com vocês. E dando início, né, ao nosso 8º encontro, o tema é afetividade e sexualidade. Normalmente a gente usa, né, Nós vamos para fazer essa reunião também na casa dos agentes, né, dos catequizandos, né, do casal que está se preparando, não esquecendo daqueles requisitos, né, acolhimento, sempre tem que ter, a partilha da palavra, né, e a oração inicial. A gente deixa à vontade para vocês estarem começando a reunião com a oração que vocês acharem que convém, né? E aí, para fundamentação bíblica, né, que nós precisamos estar levando nossa Bíblia, que nós também já falamos, né, que seria bom, é um preparo para que o casal aprenda a manusear, está lá na fundamentação bíblica. Sim, a cartilha tem algumas fundamentações, né, bíblicas, né, e João 3, de 16 a 17, Mateus 5, de 27 a 32, Gênesis de 2 a 18, Gênesis de 1 a 27, e a gente usa muito 1 Coríntios de 7 a 35, né, que fala exatamente sobre os cônjuges, né, devem privar das relações sexuais. Não deve privar das relações sexuais, né? Então, o texto para reflexão, síntese é essa. O marido cumpra com seu dever com a sua esposa e, da mesma forma, a esposa o cumpra para com o marido. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo. Tudo no diálogo, tudo na cumplicidade, tudo no acordo do casal. É bem pertinente o tema, né? E aí a gente fala para a síntese do Evangelho, né? São Paulo nos orienta que a legitimidade da vida sexual no casamento é para que satisfaçam as aspirações um do outro e que a luz a guiar este relacionamento há sempre de ser um amor e nunca um egoísmo. Então, quando você coloca amor em tudo, né? Tudo se torna mais fácil. E quando o Evangelho pede para que não se abstenha do relacionamento do sexo, né? A não ser de comum acordo, é exatamente isso. Tem que ter um amor
para ter esse entendimento dessa situação, né? Não ser totalmente egoísta, né? Então, tudo no diálogo, tudo no bom senso, no consenso, é resolvido, né? Então, passando, nós temos lá nosso textinho, né, para a gente meditar. E tem lá, homem e mulher têm a missão de realizar uma vida de amor total e verdadeira. Olha para vocês verem. Total e verdadeira. É o que Deus nos dispõe, né? Dentro do sacramento do matrimônio. Eu não vou viver dentro do sacramento do matrimônio só uma metade, Janinha, não. Tem que ser uma totalidade, né? Então, e afetividade e sexualidade, a gente acha que é coisa separada. Não, a dimensão é a mesma das duas, né? Elas são inseparáveis, inseparáveis. Por isso que sempre estão juntas, né? Afetividade e sexualidade. Afetividade, a gente sabe que manifesta mais no carinho, né? No abraço, no diálogo, no cuidado. Nessa emoção, no sentimento, nesse cuidado, né, um com o outro. Isso é afetividade, né? Aquele calor do namoro, né? Então, ali é a afetividade, né? E a sexualidade vai além do ato sexual, né? Porque a gente pensa que é só o genital que ali vai estar presente. Não, é além, envolvendo a forma como o indivíduo se expressa como homem e mulher. Porque Deus nos criou homem e mulher. Lá naquela passagem bíblica de Gênesis 2:18, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Então, cria-se uma mulher para que estejam juntos os dois, com as suas diferenças, né? Com as suas individualidades, que não somos jamais iguais, né? Mas que a gente complementa. Complementa em quê? Em Deus. Então, não pode ficar o sexo aleatório longe de Deus. É onde Deus está mais presente em nossa vida, né? Somos uma só carne, né? Nós somos uma só carne naquele momento. Então, a gente tem que viver essa sexualidade bem vivida. Nós somos imprimidos, né, no nosso batismo lá, com o selo de Deus. Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós. E nós temos que preservar esse corpo que habita o Espírito Santo. Então, nós temos que estar presente da nossa sexualidade, né, no nosso casamento, no nosso matrimônio, essa presença de Deus dentro do nosso sexo, dentro da nossa sexualidade vivida, dentro da nossa afetividade. E é interessante, né, no próximo ponto básico que a gente colocou ali, né, para crescer no amor é preciso cultivá-lo. Então, o amor, essa construção do amor, ela vai depender desse cultivar que você tem na sua caminhada, né? Começa lá no início, no namoro, e cresce, você recebe o sacramento do matrimônio e vai cultivando dia a dia. É um crescimento, é um cultivar dia após dia este amor. E não é só uma curtição, né? Que às vezes as pessoas, os casais, né, pensam assim, nós vamos casar porque aí a gente vai curtir a vida. Mas a nossa sexualidade, ela está vinculada em Deus. Então, não é só curtição. Deus nos dá um dom de viver essa sexualidade com uma responsabilidade, né? Por isso que o sexo é para ser vivido dentro do matrimônio. Ele não é para ser vivido fora do matrimônio, né? E dentro do matrimônio também, junto com com essa sexualidade, é vivida também a castidade. A gente tem que saber os momentos que a gente vai se abster de comum acordo, como foi falado lá na palavra, né? Tem que sentar, tem que conversar. Uma esposa está grávida, vai ter um bebê, então o esposo está doente. É um momento de castidade. Né? É por isso que fala, né, que o amor exige diálogo, exige compreensão, observação dos mandamentos de Deus, na partilha, na oração, no perdão e na caridade. Então,
quando você observa essas situações dentro do seu amor, dentro do seu casamento, dentro do seu matrimônio, ele se tornou mais fácil até para compreender e viver. Nós, eu e a Aninha, 40 anos, quase, né, muito próximo de completarmos 40 anos, a gente, para chegar nesses 40 anos, a gente tem que, nós tivemos que exercitar esse tipo, essas palavrinhas, né? Diálogo, compreensão, observar os os mandamentos de Deus, né? partilha, oração, perdão e a caridade. Por que observar os mandamentos de Deus? Porque às vezes a gente pensa que uma determinada coisa dentro do relacionamento é possível e pode. E aí a gente vai observar os mandamentos de Deus, não pode. Então, tem também que observar esses mandamentos de Deus dentro do nosso sacramento. É por isso que eu falei que não é uma curtição a dois, uma liberdade total, né? É uma liberdade em Deus. Logicamente que a gente tem que estar atento a isso. E essa sexualidade, essa afetividade, elas têm as dimensões a serem abrangidas, né? Que é a comunhão espiritual, né? Um só espírito, o casal se forma, né? Sonhar juntos, que é sonhar juntos na mesma direção, estarem os dois sempre juntos. A comunhão afetiva, que nós já até falamos aqui, que é o carinho, é a atenção, são gestos, a demonstração de carinho, que é um elogio, os abraços, né? O afago, que às vezes a pessoa está ali num momento tão assim, angustiante, que um abraço vai resolver mais que muitas palavras, né? Que o outro, a gente chega perto, abraça, acolhe naquele momento o marido ou a esposa, e é um sinal de compreensão naquele momento. Tem também a comunhão física, exatamente o sexo, onde a gente vai se encontrar, tornar-se uma só carne, né? E a comunhão sobrenatural, os dois numa só alma, os dois em Deus. Então, precisamos estar unidos em Deus, sim, né? Nessa nossa sexualidade, nessa nossa afetividade. Continuando, o amor é a fonte de todo compromisso matrimonial. Tem um compromisso, uma responsabilidade, né? A gente vê o mundo de hoje, né? Assim, as pessoas, os casais, né? Às vezes tem um envolvimento sexual, né? Daquele envolvimento surge uma nova vida, aí não quer ter uma responsabilidade. Dentro do sacramento, não, nós vamos com outra mentalidade. Sabemos que Deus está presente, sabemos que Deus faz parte daquela união, sabemos que Deus confiou em nós, né, para estarmos juntos, formando um lar, uma família. Então, a gente tem que responder com esse compromisso também, com essa aliança firmada em Deus. O amor é uma união afetiva, espiritual e oblativa. É total, né? Oblativa, ela é total. Não é só meio, né? Eu vou me dedicar à minha esposa, né? Só nessa parte, não. Eu tenho que dedicar totalmente, né? O esposo também, da mesma forma. Eu vou dedicar a minha esposa nessa fidelidade, nesse amor, nesse carinho, espiritualmente, mentalmente. Então, em tudo, a gente tem que saber desenvolver essa nossa afetividade. E quando Deus nos chama, né, para essa afetividade, para essa sexualidade, as pessoas pensam assim, a igreja ela não fala de sexualidade, não fala de sexo. Não, a igreja há muito tempo vem trabalhando a afetividade, vem trabalhando a sexualidade. Tem um documento belíssimo lá de 1975, né, onde a igreja já falava da sexualidade, me fugiu o nome aqui do documento, né? Mas a igreja vem publicando livros, documentos, tem o Lamors Letícia, tem o próprio como é que o Familiares Consórcios. Então, assim, voltado para a família. E a igreja, tem gente que pensa, a igreja acha que o sexo é uma coisa suja, uma coisa feia. Não. O próprio Deus, foi uma criação de Deus o sexo. Acha que o sexo é sujo, é pecaminoso, né? A igreja não acolhe, sim, a igreja acolhe. A igreja orienta, sim, sobre o nosso corpo, né? Templo do Espírito Santo, como usá-lo da melhor forma com o nosso esposo,
com a nossa esposa. Então, nós temos que estar atento a isso também, né? Conversar, porque a gente às vezes pratica o ato e não conversa. Então, o casal, né, sacramentado, né, o matrimônio, então tem que conversar, né? O que convém ao casal, o que é lícito, o que Deus espera de nós como família, tudo isso tem que ser aberto entre o casal, né? Tem que a mente, o coração, as emoções, todas, tudo interligado a essas dimensões para que haja uma melhor santificação desse casal. E quando Deus nos criou, homem e mulher, somos diferentes. O homem tem a visão do sexo para o homem é uma, para a mulher é outra, né? Então, assim, por isso que exige esse diálogo, essa compreensão o tempo todo, né? E que o sexo é belo, puro e sagrado. Para Deus é sagrado, né? Dentro do matrimônio. Então, falamos todos aí? Sim, sim. Ah, que bom. Vem as perguntinhas lá para a gente refletir. Qual a diferença entre amar, apaixonar e gostar? Amar é sentimento profundo, seguro, duradouro. Apaixonar é intenso, passageiro, atração física, né? A gente, na juventude, aí você passa na rua, um tá atrelado no outro ali, que você passar próximo ali, eles nem sabem que você passou próximo, né? Mais irracional, né? Né? Irracional, quer dizer, é mais turbulento, é um tempo mais turbulento. Calor, né? Aquela coisa que parece que não vai passar, mas passa. Mas passa, passa. Com o passar do tempo, você nem percebe que era daquele jeito. E o gostar é a afeição leve. A gente gosta de um objeto, de animal, de um objeto, né? É totalmente distinto, né? Sente livre, a gente controla, né? A paixão a gente já não controla. E o amor já é uma coisa madura, né? Definitiva, né? Uma decisão madura que a gente toma, né? Por isso que às vezes o apaixonar passa para o amar. Por quê? E ali você decide, né? Que é aquela pessoa, que é aquele que você está convivendo, que você decide amar pelo resto da vida, porque, né? Unido em Deus tem que ser pelo resto da vida. Como podemos crescer no amor para poder viver uma sexualidade madura em nosso tempo? Buscando a comunhão conjugal, a comunhão espiritual, afetiva, física e sobrenatural. Por aquelas dimensões que eu falei lá, né? A gente tem que estar unido, corpo, alma e em Deus, né? A gente não pode desassociar isso aí, não. Por isso que é um todo, né? É um todo nosso e um todo do outro cônjuge, né? Então tem que ser trabalhado isso, né? Não é ficar só no genital, achar assim, não, ele me satisfaz, eu satisfaço ele, aí tá ótimo, tá bom demais. Não, é uma coisa com mais responsabilidade, né? Com mais compromisso, né? Dali pode surgir uma vida, daquele ato sexual pode surgir uma vida. Então é aí que a gente tem que estar atento ao que Deus quer de nós. Que ideia de sexualidade nos transmite os meios de comunicação? De maneira desregrada, permissível, contrária aos planos de Deus, o propósito de Deus, homem e mulher. Então, assim, não é aquilo que a igreja tem de propósito para nós, transmite de propósito para nós, né, como homem e mulher. Então, a sexualidade transmitida pelos meios de comunicação, ela vai de contra a nossa educação religiosa, né? É a nossa afetividade e sexualidade, né? Hoje a gente tem muita pornografia dentro desses meios sociais, né? Então, do meio social, dos meios tecnológicos, né? De comunicação com a tecnologia. Então, é muito abrangente. E isso pode desvirtuar uma família, né? Então, os casais têm que viver uma sexualidade voltada para Deus também. Um sexo voltado para Deus, né? Saber que ali é uma só carne em Deus. Então, a gente sabe que tem muitos desafios hoje, mas se eles não forem trabalhados, né, dentro da família, com certeza não serão vencidos.
E nós temos que, em primeiro lugar, né, sentar, conversar, ter sentimento de cumplicidade, ter um momento de oração, né? Juntos ali, que a gente já viu lá no início, né? Nossa espiritualidade tem que ser trabalhada até nesse momento da nossa sexualidade, né? E é interessante porque os casais que estão vivenciando, né, essa preparação, essa catequese matrimonial, eles já têm essa vivência sexual. Já estão morando juntos. Então, é necessário que tenha um estudo mais aprofundado, tanto do agente missionário, para transmitir para o casal o que a igreja prega, o que a igreja tem a oferecer sobre essa afetividade e sexualidade. Porque a pessoa já começou uma caminhada sem o conhecimento, talvez, e sem né? o recebimento do sacramento do matrimônio. Então, é necessário que haja um tempo maior para o debate, as discussões do tema. Então, é um tema os planejamentos familiares, né? Que tem casal que já tem filho, né? Mas isso engloba também desse planejamento familiar, né? E os outros jovens, porque hoje a demanda também são de casais muito jovens que estão uma união consensual, mas que está procurando o sacramento e que vão ter filhos no futuro, né? Então a igreja também oferece o planejamento familiar natural, né, para que esses casais tenham uma vida sexual ativa, né, mas que dentro dos preceitos que Deus tem e que a igreja oferece também. É preciso ter um conhecimento, é preciso ter uma aceitação, é preciso ter um estudo, né? E a pastoral familiar também tem esse planejamento familiar para oferecer os métodos, né, naturais que a igreja tem, nos aconselha a seguir. Então, dentro desse assunto, eu acho que ficou pertinente, né? Só lembrando, e nós recomendamos ao agente missionário que leia, né, o livro de Tobias. Isso. Que é um livro belíssimo, curtinho, se eu não me falha a memória, são 13 capítulos, né? É uma história que eu brinco, né, que daria um belo filme de romance, né? Isso. E seria interessantíssimo que você, como agente missionário, não deixe de ler, não deixe de entender qual é o plano de Deus e que Deus sempre teve um plano para a família. Então, no livro de Tobias, ele dá essa demonstração, ele nos ensina que a oração ela tem que ser constante dentro do nosso sacramento do matrimônio. Isso, até para viver a sexualidade dentro da nossa família, né? E é muito bonito o contexto que acontece ali, a história dos casamentos, né? Que acontece dentro com Sara e Sara e Tobias, né? Isso. Entre Sara e Tobias. E aí, até que chega esse final feliz, né? Esse começar, essa sexualidade vivida dentro da família deles. A gente gosta muito. Eu também tenho 2 livros que eu gostaria de estar instruindo vocês para estar lendo. Esse aqui, Casamento Fortalecido, né? De Cleto Coelho e Carla Astucci. E tem também de Felipe Aquino, Família e Santuário da Vida. Muito bom também, né? Que os livros de Felipe Aquino, para nós que somos agentes também missionários da pastoral, trabalhamos com família, ele também como família numerosa, né? Então, bem encaminhados, tem muita coisa boa a nos falar. E aí, como de praxe, né? Aí aviso em marcação da próxima reunião, um canto que você mesmo vai escolher, né? Aquele canto que você acha que é pertinente, para o tema, né? Uhum. E aí você escolhe a oração final. E aí nós vamos para nono encontro. Tema: os filhos, continuação do amor. Isso. Dentro lá vamos normalmente, né, fazer
a oração inicial, temos a fundamentação bíblica, que é Gênesis 1, 27 a 28, Gênesis 15, 1 a 5, e 1 Coríntios 12, de 4 a 1. Então, nós escolhemos Gênesis 15, de 1 a 5. A reflexão é: Senhor Javé, o que me darás? Continuo sem filhos. A síntese do Evangelho. Deus reafirma a Abraão a sua aliança e o convida a sair para fora da tenda para enxergar a grandeza de sua promessa, uma descendência incontável. Porque Abraão aí já estava velho, né? E não tinha uma descendência, um herdeiro consanguíneo. Então, ele está argumentando com Deus lá, porque não tinha até hoje uma descendência, né? E Deus afirma para ele que sim, que a promessa dele, ele vai cumprir, que ele terá um filho. E é interessante, né, na passagem bíblica, que ele fala, né, que ele chama Abraão a sair de dentro da tenda para enxergar, né, porque a visão de Abraão naquele momento era curta, era pequena, porque era só de dentro da tenda. E Deus o chama para fora, para ver a grandeza da promessa de Deus, a aliança grandiosa que Deus está fazendo com ele. Uma descendência incontável, que seria que nem contar as estrelas, seria incontável. Então, essa promessa que Deus, essa aliança que Deus faz com ele, seria uma aliança que ele não daria conta de contar a descendência dele. De muitos filhos, né? E a fecundidade é um dom de Deus, né? É uma finalidade do matrimônio. Nós vimos lá, né? Recebemos o sacramento, praticamos o sexo, temos a afetividade, a sexualidade dentro do matrimônio, que é um dom, né? Tudo muito belo, tudo muito puro, tudo vindo de Deus. E a nossa fecundidade também. Então, Deus promete e dá para a gente essa dignidade de poder estar cooperando com Ele. Olha que lindo, né? De estar cooperando, sendo autores da vida, dentro desse nosso sacramento do matrimônio. E a igreja sempre estará aberta à vida. Ela sempre estará aberta à vida. Aquele casal que é uma das promessas lá, quando você está recebendo o sacramento, né? Essa abertura à vida. Né? Prometo educar os filhos, desconfiar, né? na lei da igreja. Então, a igreja, ela sempre ensina, né, que nós temos que estar abertos à vida, aos filhos que virão. E a gente assume, faz esse compromisso com Deus, né? Deus nos chama, o casal é chamado a participar do poder criador de Deus e de sua paternidade, né? Então, Deus nos chama, nós respondemos que sim, e a gente fica muito triste quando vê e fica sabendo de alguns casais que prometem e depois ainda fala para a gente assim que jamais querem ter um filho. Isso é muito triste, né? Então, assim, Deus une, que é lá o sacramento do matrimônio, a nossa sexualidade tem a dimensão de unir e procriar. Unitivo e procriativo. Unitivo e procriativo, é unir e procriar. Então, Deus nos dá essa capacidade também, né? De estar unidos, estar vivendo ali felizes, né? Tá realizando como pessoa o nosso físico no sexo, mas também que daquele sexo que é praticado entre o casal, poderá ter uma nova vida, surgir uma nova vida. E ele nos dá essa disponibilidade dentro do matrimônio. Né? E dentro disso, né, eu estava lembrando aqui, né, aquela vez que o pessoal entrou em contato com a gente, o pessoal de uma ONG, que tinha uma mãe, né, que estava querendo abortar o filho. E aí, para graça divina, nossa, né, Anny e eu fomos conversar com essa mãe, a mãe grávida de gêmeos, ela já tinha
3, 4, Meninas, só meninas. só 4 filhas mulheres. E era o 5º filho, ela estava esperando o 5º filho, era a 5ª gestação. E aí nós conversamos com ela, ela queria abortar essas crianças, né? E a gente nós conversamos, entendemos a dificuldade dela, da família, né? financeira, para criar esses filhos que estavam vindo, uma casa muito pequena, o marido desempregado. E aí nós, muita inspiração do Espírito Santo, conversamos com ela, passamos para uma outra equipe que essa questão financeira para estar ajudando, nós acompanhamos, e aí, com o passar do tempo, descobriu-se que não era uma só, era 2 crianças e 2 filhos homens, né? Ela só tinha filha mulher, e graças a Deus ela concordou em não abortar essas crianças, né? Então, assim, para nós foi um motivo de alegria muito grande, de aquele sentimento, né? Que Deus agiu, Agiu, né? Agiu, Em nós e nela. Né? O Espírito Santo agiu em nós e nela para aceitar essa gestação. Família. Fomos trabalhando com a família, né? Tivemos ali o momento de estar acompanhando um ano, né? Foi um ano. Até nascer as crianças, né? Não, mais de um ano. Foi mais e depois nós fomos, eles já estavam. Isso, já está mudando. Então, assim, não são situações fáceis, né? Mas assim, a gente vê que às vezes a família não está estruturada. Não está estruturada, e Deus ali tem um propósito para aquela família, né? Deus tem um propósito para nós, pelo sacramento do matrimônio, né? E assim, é onde a gente tem que ver o que é importante antes da gente aceitar essa vocação matrimonial, né? Que a gente tem que ver também se a gente tem essa vocação matrimonial, a vocação de ser pais responsáveis, paternidade maternidade e paternidade responsáveis, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, não, a responsabilidade é só da mãe, é só do pai. Não, é pai e mãe. Tem gente que talvez cuide mais, assim, goste mais, idealize mais a vida para só curtir. Não é, né? E junto com os filhos, a gente tem que ter outra cabeça. Nós tivemos uma só, nossa filha já está grande, já está casada, já tem... Nós somos avós. Já somos avós, né? Mas quem dera se a gente pudesse ter tido também mais. E às vezes tem muitos casais que gostariam de ter muitos filhos, né? Mas que dentro dessa paternidade física que não foi gerada, gera outros filhos para... Igual Deus fez aqui com Abraão, né? Que ele não mostrou só a descendência consanguínea dele, ele mostrou um povo todo que estava sob responsabilidade dele. Então, a gente gera dessa forma também, né? Então, o ponto básico do texto, né? Dentro daquilo do propósito da cartilha, né? Nós temos um texto para reflexão, e os pontos básicos do texto seria, né? O filho é o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais. Olha lá, então, tem que ter um relacionamento sexual para que essa criança seja gerada. O Criador tornou o homem e a mulher partícipes da criação, transformou-os em instrumentos de seu amor, confiando à sua responsabilidade o futuro da humanidade. Gente, que responsabilidade tão grande. Eu tenho certeza que a maioria não tem noção disso aí, né? Que Deus nos torna responsáveis pelo futuro da humanidade. Cada pessoa que a gente põe no mundo, né, que a gente é responsável, cada filho, a gente é responsável por criar e educar, né, para ser uma pessoa de bem, né, para ser um filho de Jesus Cristo, né, para ser um filho de Deus, né, irmão de Jesus Cristo, né, e guiado pelo Espírito Santo por toda a vida, não só dentro de casa, na vidona lá do mundão, meu Deus, né? Que hoje o mundo não... As pessoas não são fáceis, né? Mas a gente tem que educar nossos filhos para que eles estejam dentro dessa vida, né? Sabendo viver em Deus.
é interessante, né? Às vezes a gente na caminhada de igreja, até nós mesmo, né? E alguns casais que convivem aí, são agentes missionários, falam tanta coisa, né? Ah, os filhos dão trabalho demais, por isso que eu não quero ter filho, né? Gasta Gasta demais, né? demais, é caro ter um filho hoje, né? Então, assim, como que nossos pais, nossos avós conseguem criar 8 filhos, 9 filhos, 10 filhos, né? É. Então, a gente tem que pensar um pouco dessas, até fala nossa dentro da igreja, a respeito disso. Deus nos chama a ser esse instrumento de amor, que um fala no texto, né? Confiando a responsabilidade do futuro da humanidade. Se não tiver filhos, se os casais não tiverem filhos, a humanidade vai acabar. Olha que tristeza. Olha a responsabilidade nossa como cristão, como filhos de Deus. Ser pai e mãe responsável é a prática do amor, que eu já falei, né? Então tem que ter essa responsabilidade, os dois juntinhos ali, né? Dentro do que Deus confiou, agir dentro dos planos de Deus, né? Para que esse filho seja bem educado, bem amado, bem querido, né? Que não é dívida, é dádiva, né? Então, que Deus está confiando no casal. Cabe aos pais o planejamento de suas famílias. Isso aqui é outra coisa bem pertinente, né? O casal tem que sentar, nós falamos lá, dentro da sexualidade, dentro da sua afetividade, e conversar. Quantos filhos nós queremos ter? Vai ver a realidade que o casal vive, né? Se tem condições físicas, de saúde, né? Se tem condições financeiras, de ter quantos filhos. A decisão tem que ser do casal, né? Porque os familiares estão cobrando, vocês têm que só ter um, tem que ter mais, tem que ter, né? Então, o casal tem que ser consciente dessa decisão e saber quantos filhos cabe ter e educar e criar. E graças a Deus, né, as pessoas, né, as famílias, os pais, hoje, estão mudando um pouco essa visão de quantidade de filhos. Ontem, participando da missa, eu e a Aninha, a gente estava observando, nós fomos participar de uma missa no horário que é 9 horas da manhã, e casais, e casais ali com 4 filhos, casais jovens, com 4 filhos, 5 filhos. Então, assim, a gente tem observado que abertos à vida, abertos à vida, que mudou um pouco dessa conscientização das pessoas que estão abertas à vida. Isso é bom, isso é muito bom. Família é o berço das vocações, consagradas, ordenadas e matrimonial. Nós já até falamos um pouquinho sobre isso aí numa reunião passada. É responsabilidade nossa, né? Tá também mostrando, apresentando, né? Aos nossos filhos, né? Que tem essas vocações consagradas, que pode ser um padre ou uma freira, né? Pode sentir tocado para receber o sacramento do matrimônio. Então, dentro disso aí, é que a gente vai trabalhando depois esse diálogo com os nossos filhos, para ver qual vertente ele quer se encaminhar. E esse papel de escolha, é muito importante que os pais estejam preparados e junto com esses filhos, né? Também dentro desse amor grande que a gente tem, né? Essa vocação de ser pai e mãe, então a gente precisa estar trabalhando junto com os nossos filhos. A família evangelizadora exercita a transmissão da fé aos filhos. A gente gosta muito de citar isso, né? Quando a nossa filha era solteira e vivia conosco na nossa casa, a gente participava da missa, das coisas da igreja, sempre juntos. Com um período grande aí que ela era bem adolescente, jovenzinho, tudo que a gente participava da igreja, o colchãozinho dela já ficava até dentro do carro. Aí a gente ia, participava, colocava o colchão ali do lado, ela deitava, dormia, adormecia ali do nosso lado, né, que é a obrigação nossa de cuidar, de zelar, né, de orientar. Então, o filho não pode ficar solto ali com outra pessoa. A gente morava num lugar, a gente não tinha uma pessoa para estar deixando ela com a outra pessoa, e ela ficava conosco.
em segurança ali ao nosso lado, nós participamos das coisas de Deus, a gente não abria mão de estar participando das coisas de Deus, mas ela estava sempre ao nosso lado. E a adolescência veio, ela começou a frequentar as coisas da igreja, né? O encontro de adolescente, encontro de jovens, encontro de namorados, né? Vivenciou o encontro de casais, já vivenciaram o encontro de casais, e agora está a transmissão nossa da fé, ajudando eles a transmitir para os netos. Né? Os netos, os aninhos são ministros extraordinários da União Eucarística, eu faço leitura na igreja, e os netos veem a gente fazendo a procissão de entrada, fazendo leitura, e chama a atenção de tanto eles verem a gente na prática diária da exercício da fé, que eles acabam fazendo aquilo que a gente faz também, né? Eles chegam na igreja, vai lá no Santíssimo. É o primeiro lugar que eles vão na igreja. Ajoelha, faz uma oração que não é oração de criança, né? De entrega. De entrega, igual a gente faz, né? Então, nessa coisa de observar os avós, os pais fazendo, eles fazem também, né? Então, é exatamente isso. É família evangelizadora transmitindo a fé para os filhos e hoje, para mim, mais ainda de forma particular, aos netos. Então, essa relação do mundo que a nossa filha teve, assim, no princípio, conosco, sempre dentro da igreja, né? Ela não renunciou à sua fé. E a gente sabe, passou por uma faculdade, passa pelo trabalho, né? Que hoje é uma diversidade de crenças, de né? cultura. De culturas. Então, ela não renuncia à fé dela, não. Então, ela trabalha isso, né? Ela tem convicção do que ela é, né? E como ela tem que viver, né? Então, e deixamos também nosso testemunho aqui, que nós tivemos mais 2 filhos, né, Janil? Isso. Nós tivemos mais dois filhos, estão em Deus, estão com Deus, né? Então, mas a graça foi muito grande de ter Marília conosco, né? E a extensão dos netos agora. Eles estão lá intercedendo por nós, né? Isso, Nessa missão aqui de pai e de avô. E aí vem para a gente refletir como está a catequese familiar. Então, essa catequese ela tem que ser uma constância na nossa vida, né? Tem que ser trabalhada com afinco mesmo, não desistir, porque às vezes a gente até desiste, né? Filho trabalhoso, né? Filho que não quer ir à missa, filho que assim, eu vejo também, eu vou pegar o exemplo de domingo, né? Que a gente é raro a gente ir à missa nesse horário, a gente vai mais à noite. Prefere, né? A gente serve à noite. Então, eu vejo uma mãe lá que ela é mãe, né? Sozinha, vai ela e filho. Então, eu vejo a disponibilidade, a abertura dela em relação ao filho, que é trabalhoso. A gente vê que ele dá trabalho. Ele sai toda hora da igreja, ele chama para ir embora, e já está ali uns 12, 13 anos, né? Mas ela não perdeu ele de vista. Ela está evangelizando. Aí ela sai abraçada com ele, para ele não andar na frente. E aparentemente não tem nenhum distúrbio, não tem nenhuma doença, não tem nada, né? Mas assim, a idade já quer uma atenção maior, né? Então, se desviar, e ela está tendo esse cuidado. E assim, se desviar agora é mais difícil, mas ela já está plantando e está deixando lá, aguçando molhando aquela sementinha. O que é paternidade responsável? Então, a paternidade responsável e a maternidade, nós já até falamos, né? Nós somos colaboradores de Deus na obra da criação, né? Então, a gente tem que cumprir direitinho, né? O que Deus espera que a gente faça, né? Dentro dessa vida nossa, dessa fé que nós professamos, né? Dessa responsabilidade que nós assumimos, né? Dessa aliança que nós fizemos, nós temos que cumprir essa paternidade e maternidade responsável, né? De criar e educar. Como a família pode ser berço de vocações? Também nós já falamos, né? Tanto presente com os filhos, ensinando, mostrando que tem também o sacerdócio, que tem as irmãs, pode ser uma irmã de caridade, né?
Ou então um irmão também, um leigo irmão, né? Que tem várias vertentes da vida religiosa que pode estar sendo encaminhado, né? E tem a vocação também matrimonial, né? Não só sacerdotal, religiosas, né? Religiosos, religiosas também, matrimonial. E a gente tem que despertar em nossos filhos para que eles, se optarem pela vocação matrimonial, viverem o sacramento do matrimônio santo também, né? Que sejam bons pais também, sejam boas esposas, bons maridos, sejam bons filhos, tenham bons filhos e que sejam responsáveis por estar criando e educando também dentro da fé que eles professam, né? Com as convicções que eles têm, né, de fé em Jesus Cristo. Isso é muito importante. E há um padre renomado, um padre francês, né, teólogo, escritor, né, Michel Coste, que escreveu, né, que não é para si que os pais educam seus filhos, mas sim para os outros e para Deus. Então, quando nós educamos nossos filhos, é para a sociedade, é para Deus. Então, a família, nós como pais, né, somos o berço dessas vocações. Então, está em nós, né, esclarecer, incentivar os nossos filhos para essas vocações, ou ordenadas, né? ou matrimonial. Porque quando a gente fala vocação, a gente pensa só em vocações sacerdotais, né? A vocação, o matrimônio é uma vocação, você tem que ter vocação para o matrimônio, né? Então, é uma responsabilidade muito grande para os pais ser esse berço de vocações, instruir os nossos filhos desde pequeno, né, a ter essa vocação, ou para essa vocação sacerdotal ou para o matrimônio. Isso mesmo. E aí a gente não pode esquecer da vida de oração, né? Ela tem que ser uma constância. Isso é testemunho também, né, gente? Se a gente vai na igreja e fica falando da igreja, e reza e torna a falar, e fala que é ruim, e fala que é isso, que tem trabalho, que tem serviço, não estamos dando um bom testemunho de vida para nossos filhos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo de estar. Problemas tem em todos os lugares, né? Mas passar um testemunho santo para eles, né? Não é maquiar, não, mas viver a verdade de Deus, né? Mostrar para eles como é que viver em Deus, né? E com Deus, e para Deus, né? É uma vida diferenciada. Então, gente, já encerrando esse encontro, né? A gente vai para os avisos, a marcação da próxima reunião, um canto que a gente sempre fala, fica a escolha do agente, né? Do casal agente, missionário, se você quiser também passar para a casa onde você vai fazer essa reunião, se quiser passar o canto para eles escolherem, é uma boa ideia, né? E a oração final. É aquela oração que você pode escolher, não tem uma oração fixada, aí você escolhe a oração que você achar Pode ser uma oração para os filhos nessa reunião, né? Sim, sim. Específica para os filhos, né? Isso, é muito bom, tá? Então, 10º encontro, tema: Desafios da família em um mundo globalizado e conectado, né? Essa reunião, e também, né, começamos com oração, a fundamentação bíblica, que vamos precisar da Bíblia. Tem aí vários textos a serem refletidos, que é Mateus 7, 24 a 27, são 2 só, né? E Mateus 28, 16 a 20. Podem ser lidos 2, né? Aí a gente escolhe Mateus 7, 24, 27. Que é um texto de Bíblia que a gente gosta muito, né? A casa sobre a rocha. Sobre né? a rocha. Daquele construtor que construiu a casa sobre dois construtores que construíram casa em lugares distintos, né? Em cima de uma rocha e em 2 opções, uma rocha e sobre a areia, né? Então, é um texto belíssimo, acho que todos conhecem o texto, né? Já debateram, já leram, já refletiram esse texto, né? Então, é um texto fácil. Que vão ver as adversidades, né, da vida, e se essa casa está sustentada em Jesus Cristo, com certeza ela vai conseguir, né, ser sustentada e não vai desmoronar.
Agora, se a casa for construída na areia, já está findada a destruição, né? E como a gente vê muito hoje, muitas famílias serem destruídas que poderiam estar aí, né? Bem fincadas em Deus, mas que, um certo tempo, às vezes, não teve essa dinâmica de estar observando, né, os mandamentos de Deus. A síntese do texto é: o homem prudente, o homem prudente é aquele que ouve as palavras de Cristo e as põe em prática. Esse constrói sua casa sobre a rocha da verdade, a rocha da verdade e da justiça. Isso. É interessante, né, que não é só ouvir as palavras de Cristo, né? É colocá-las em prática. E hoje, nesse mundo globalizado, colocá-las em prática requer da gente muita sabedoria, muito discernimento. Então, o casal tem que ficar muito atento a essas notícias, essas mídias que adentram a sua casa, a sua vida, para que você escute a palavra de Deus e a coloque em prática. No nosso texto, nós temos os pontos básicos, né? O textinho. Na cultura de hoje, existe uma tendência de ignorar o modelo de família planejado por Deus. O que a mídia joga para a gente? Deus não é importante, nem todas, né, gente? A gente tem nas mídias aí hoje grandes partilhas de evangelho, grandes formações, educadores, né? Que, assim, tem, assim, muito fundamento para a nossa vida, né? Nos ajuda muito mesmo. Mas a maioria, né, se a gente não souber mesclar, vai nos atacar com lá a casa construída na areia. Com a expansão, né, Aninha, com a expansão e a facilidade dos meios de comunicação social, você tem acesso, né, às coisas tudo, boas, né? E às coisas más. Uhum. Então, cabe ao casal, cabe à pessoa ter esse discernimento, o que é bom para ele, o que é bom para ele como cristão, o que é bom para a sua família, né? Para você trazer para dentro da sua casa. Então, tem que ter esse discernimento. Tem que pedir a Deus esse discernimento, pedir ao Espírito Santo que dê esse discernimento para você entender o que é bom e o que é ruim para você trazer para dentro da sua casa. Que tem muito enriquecimento e facilidade, né? Porque hoje essas mídias é uma facilidade, é um parente que mora longe, um filho que estuda fora da cidade. Gente, como facilitou a nossa vida, A né? transmissão desse programa que a gente está fazendo. Olha aí, é uma informação, então, né, online, né, que você recebe uma informação boa. Ontem mesmo na Canção Nova, a gente estava vendo o dia lá no Mineirão, recorde de pessoas, de público, mais de 80 mil pessoas no Mineirão, né? Para um dia todo de programação toda católica, voltada à música, pregações. Então, assim, é um enriquecimento para a nossa vida, né? Sabendo usar, olha que beleza disso aí tudo, né? Mas também pode ser uma irresponsabilidade, uma contravenção que as pessoas usam, né, de má fé, né, para destruir o outro. Então, nós temos que estar atentos sobre isso também, né? Saber discernir em nossa família o que pode estar entrando dentro da nossa casa, principalmente quem tem filho mais novo, né? Adolescente, crianças, né? Porque o pai, às vezes, não tem tempo e nem a habilidade, né? Eu vou tirar por mim, nenhuma de ficar ali conectada, sabendo o que é ruim, o que pode estar benéfico ali para aquela criança, para aquele adolescente, né? E eles são muito rápidos com as tecnologias, tem um aprendizado ali, suga deles muito, né? E eles pegam com rapidez, né? Então, estão vivenciando esse mundo tecnológico. Eles já nasceram nesse tempo tecnológico, né, gente? Então, é uma facilidade para eles. Então, e a gente, como pais mais, né, arcaicos, vou falar assim, avó mais arcaica,
É difícil, os meus netinhos manipulam o celular melhor do que eu, muito melhor, e acham tudo rapidamente. Com muita facilidade. Muita muito facilidade. acesso, né? Então, a gente tem que ter essa lucidez, né, para estar acompanhando juntamente, estar especializando junto com esses adolescentes, para ver onde é que eles estão, que mundo que eles estão inseridos dentro da tecnologia, né, dentro da tecnologia. Isso. Hoje fala-se em famílias no plural, criando modelos alternativos de famílias. A gente sabe e a gente entende, né, como cristão, respeita os outros, Auxilia, auxilia, ajuda, acolhe, né? encaminha, né, ouve e escuta, mas a família idealizada por Deus Sonhada, né? sonhada por Deus e falada dentro da igreja é homem, mulher e filhos. Né? Então, a gente pode, como missionário, agente missionário, né, acompanhar, instruir, mas Discernir junto com eles, né? Mas a pensada e a difundida pela igreja é homem, pai, mãe e filhos. Né? Não foge disso. A ciência e a religião, na busca da verdade, quando não tendenciosa, mostram que a família estável tem papel insubstituível na formação das novas gerações. Então, isso aqui também está cobrando da gente, né? Desde lá do início. Nós temos essa responsabilidade com as novas gerações. Quem eu vou pôr no mundo, né? Meu filho que eu vou pôr no mundo, como que ele vai ser? Né? Que geração vem depois da gente? Então, a gente tem que inserir no coração dessas crianças, desses adolescentes, dos nossos filhos, sobrinhos, né? Da nossa família e de todas as pessoas da nossa comunidade paroquial, que Deus é o nosso fim, início e fim de tudo, né? Então, a gente não pode sair fora disso. Usar em benefício nosso, podemos sim, temos que usar, a igreja hoje usa, né? Essas mídias para evangelização. Olha que bênção, né? Que nós temos aí hoje. Um doente, antigamente, né, que ficava acamado, não poderia ir à igreja, não dava conta, mas hoje tem a missa, tem na televisão, né, tem no celular, ele consegue participar da casa dele. Faz a comunhão espiritual. Faz a comunhão espiritual, né? Então, está participando também. Olha os benefícios, né, que teve. O encontro entre pais e filhos pode ser facilitado ou prejudicado pelas tecnologias de comunicação. Né? Quantos filhos que estudam fora, moram fora, né? E os pais têm essa facilidade de hoje conversar com os filhos ali, até vendo, né? Vendo a pessoa, né? Como ele está, qual é o sentimento, né? Qual é país, né? Em outro país, né? Então, os meios de comunicação trazem esse lado positivo, essa facilidade, né? E os meios de comunicação, em relação aos filhos, tem que ter essa preocupação também, né? Igual eu falo, facilitado ou prejudicado, né? Esse prejudicado, não sei se vocês têm acompanhado, né? A questão do endividamento das famílias através de jogos de azar pelas mídias, né? Então, assim, tem que se preocupar, pessoas novas que estão jogando em vários tipos de jogos, né, online, que têm endividado as famílias. Então, tem que se preocupar com isso. Uma outra preocupação muito grande, bem pertinente, é a questão dos golpes. Quantos nossos idosos, né, e umas amigas já também meio idosos, já na fase de idosos, né, já temos até carteirinha para andar de mãos de graça, né? Então, assim, quando a gente tem sofrido com essa situação de golpes via internet, né, pelos meios de comunicação. Então, a gente tem que ficar atento para essas situações, para que ela não seja um problema na vida da família, né? E assim, eu acho assim, que está tendo assim, individualismo muito grande, né? Que cada um em casa pega seu celular, né? Vai para um quarto, fica lá sozinho, né? Tem adolescente que passa a noite toda jogando, no outro dia não dá conta de ir para a escola.
né? E isso vai virando um ciclo vicioso, né? Então, os pais têm que delimitar isso. É benéfico? Sim. Até que ponto nós podemos dar essa liberdade, né? Por isso que a gente tem que amar demais, né? E assim, um ao outro, né? Delimitar normas e regras para o uso. No sábado mesmo, nós fomos na casa de um amigo, um casal amigo nosso, que está numa reunião, e ela tem já, os adolescentes, são 3 adolescentes, né? Um já está fazendo medicina, está fora de casa, os outros estão lá. Aí eu falei assim, olha, cadê, né? Os que estão aqui com eles, e com o casal em casa. Ela falou assim, está no momento de lazer deles. No sábado, eu dou um momento para jogar, né? No celular. Então, é pertinente, mas o tempo todo eu vejo que ela está Monitorando, acompanhando. vendo o que eles estão fazendo, né? Então, já são rapazes, né? 17, 13, 15 anos, né? O outro já estudando fora mais de 18. Então, mas não pode perder de vista, né? E é uma idade que a gente tem que acompanhar ainda, né? Está no processo de ser educado, para ser lançado para o mundo, né? Então, é de bom uso, de bom tom que os pais acompanhem os filhos dentro desse mundo todo globalizado, né? Uma coisa que me chama a atenção demais, Anny, é essa exposição exagerada dos filhos, né, nos meios sociais, né? A criança nasce ali e já tem seguidores, né? Esse termo, né? Seguidores. Aí os pais começam a fazer a exposição da criança, exagerada da criança. Né? A criança sorriu, faz uma foto, coloca nos meios de comunicação, e a criança fez isso, um videozinho, aquela coisa toda. Já começa quando o casal já fica grávido, né? Ali já fazer aquela apresentação que está grávida, descobrir o que é, o que não é, qual o sexo da criança, é uma exposição geral, em excesso da família, né? De uma coisa que seria para ser vivida mais pelo casal, para a família mais consanguínea, não, é uma exposição total via mundo, é que a gente não sabe até onde que vai chegar essas informações, e assim, eu fico muito triste, né, ver esse influenciador também, belga, né, que está aí no Fantástico, fazendo programa, e que fez aquela denúncia gravíssima sobre aquelas crianças, né, adolescentes, e que estão na mídia aí, tudo isso jogado aí, como diz, no mundão, né, e todo mundo vendo, todo mundo assim, tudo muito deliberado, assim, para todos possam estar acessando, né, o sexo, assim, bem desregrado nessa globalização. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, familiar, de estar vivendo com os nossos filhos, assim, bem de pertinho, e com bastante oração, né, gente? Porque sem oração, acho que a gente não sustenta nada, Exige não. muito essa sabedoria do Espírito Santo, né? Porque é um mundo totalmente globalizado. Aquilo que está acontecendo longe, não, mesmo é simultâneo. Você sabe na mesma hora o que está acontecendo. Se você quiser, você conecta aqui, você sabe o que está sendo lá, filmado, tudo transmitido. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento de pegar as coisas boas, as coisas ruins a gente tem que ter um discernimento o que é válido, o que não é válido, e ter um discernimento total daquilo qual é o propósito de Deus nessa permissão desse mundo globalizado. Então, vem lá, as perguntinhas para a gente refletir. Quais os desafios da sua família na realidade atual? Aí vocês têm que levar eles a pensarem, né? Se tem filhos, como que está sendo esses desafios lá. Ou então um casal mesmo, né? Que às vezes o casal está assim, muito alheio, né? Só no mundo virtual, esquecendo, só vivendo no mundo virtual, esquecendo do outro, né? Temos que ter esse momento, até virtualmente, às vezes um está no quarto,
outro está na cozinha e aí chama, vem cá, pelo WhatsApp. E é interessante difícil. quando coloca, né, quais os desafios da sua família na realidade atual. Tem alguns dias na semana que os nossos netos ficam com a Aninha, né, para a nossa filha trabalhar. É porque ele sai para Eu saio ainda para trabalhar, mesmo o idoso ainda sai para trabalhar, né? Então, assim, tem os dias que eles ficam conosco. Como não temos com essa situação, a nossa filha, ela chega já à noite, e aí não temos um horário para fazer uma oração comum entre nós, né? Todos juntos. Todos juntos. E aí, com este horário, nós que estamos saindo no carro, a gente está colocando eles nas cadeirinhas, abotoando essas cadeirinhas, né, prendendo no cinto de segurança, e aí a gente vai fazendo as orações para eles irem embora. Né? Então, E o assim, dia que não faz, eles cobram. eles cobram. Vai me rezar hoje? Não, vovó. Vovô, não vai rezar, não. E vamos os dois, né? Eu fico de um lado, a Aninha de outra porta, né? Rezamos juntamente. Juntamente com os nossos netos e a nossa filha. Então, tem que ter esse desafio, tem que criar esses momentos, né, particular de oração. Né? Nessa realidade atual que está um mundo muito corrido, tudo muito veloz, muito acelerado, né? Você tem que criar esses momentos. Porque quando você assusta, já foi, já passou. Então, nós temos que trabalhar para manter essa unidade familiar, né, gente? Juntos, momentos online, né? E momentos offline, como diz, né? Os dizeres de hoje, né? Então, a gente tem que trabalhar junto com os nossos filhos, conosco mesmo, casal, né? Que nós ficamos também, nós dois sós, né? Então, tem que ter um tempo para nós dois, assim, conversarmos, né? Olhar um para o outro, sentar na área, ir na pracinha, fazer uma caminhada, esquecer que tem celular, né? Esquecer. A gente precisa um pouquinho momentos de carinho, momentos de carinho, de afetividade. Transmitir a fé também, né? A gente tem que ter esse momento. O que você acredita que poderia fazer para que haja mais diálogo em sua família? Eu penso assim que tem que levar os casais a pensarem que eles têm que ter mais momentos presenciais, eles todos juntos, né? Sentar na sala ou reunir no mesmo, às vezes no encontro para fazer a refeição juntos, né? E isso é importante. Vamos sentar todos. Ah, só tem no final de semana, que ótimo. À noite, sábado à noite. Então, vamos reunir à noite, vamos almoçar juntos no sábado, principalmente quem tem ainda adolescente, quem tem filhos jovens, né? E vão sair. Vamos marcar o nosso momento presencial. Eu e a Aninha, né, um tempo atrás, a gente desenvolveu um trabalho com recém-casados, né? E qual era a observação nossa? Que os recém-casados não tinham mesa. Né? E aí, em toda casa que a gente ia, aquele balcão dividindo sala da cozinha, né? Daquele espaço da cozinha, ali só tinha aquele balcão. E a gente sempre, nesse bate-papo, nesses recém-casados, a gente falava, olha, gente, o ideal é que vocês comprem uma mesa, né? Para criar um momento ali de refeição, todos juntos, daqui a pouco vêm os filhos, para que os filhos sentem na mesa, que vejam o pai, vejam a mãe, né? Porque nós observamos isso. Depois vocês olham para vocês verem, tanto que as casas hoje têm aquele balcão no meio e não tem mesa. Né? Então, a gente sempre aconselhava, olha, compre uma mesa, nem que for pequenininho, mas ache um espaço ali na sua casa para estar colocando essa mesa lá. E assim, estabelecer esses tempos fora de tela, né? Igual, refeição, não levar os telefones, né? Missa, mesmo que você siga palavras, assim, eu não acho viável, né? Onde não tem o folheto, né? O folheto, porque muitas paróquias, muitas igrejas agora já não tem um folheto. Aí a pessoa pega o celular para seguir a leitura bíblica, mas dali já se perde, né? Já passa pelo WhatsApp, recebe uma mensagem, vai olhar. Então, a gente tem que ser firme nesse propósito, né? De ter aqueles horários, vamos para um jogo, vamos fazer um jogo agora, vamos jogar juntos, né? Senta a família, tudo isso tem que ser planejado, tudo isso tem que ser discernido, conversado, para que haja esse diálogo maior entre um e outro. Quais as atitudes pessoais e familiares
você pode tomar para melhor uso dos meios de comunicação social. Nós acreditamos, né, que o que a Aninha acabou de dizer, né, criar esses momentos, né, de oração familiar, reza ao terço, ir à missa juntos, um passeio juntos, né? Eu me recordo num determinado momento de dificuldade meu de Aninha, a gente ficou sem carro, né? O nosso carro foi roubado na época, né? E, assim, um testemunho da nossa filha, ela fala assim, foi um dos melhores momentos da minha vida, foi quando meu pai perdeu o carro. Por quê? Porque andava eu dirigindo, a Aninha do meu lado e ela atrás. E com isso, ela ficava só lá atrás. E aí, com a perda do carro, a gente ia, a condição financeira não estava permitindo, a gente ia tomar um sorvete, um picolé, ela ia no meio, de mão dada, levantando, subindo, né? E aquela coisa toda. Então, assim, é exatamente criar esses momentos com a família. Às vezes... Momentos simples, coisa simples. Sofisticado. Ir no parque, correr, jogar uma bola pro seu filho. Né? Hoje Tem pai que não faz isso, prefere ficar no celular. Ali, né? Aí o menino tá ali chamando a atenção do pai, o pai, toma o celular aqui. Aí dá o celular para o menino ficar quieto. No restaurante. Isso, né? Até nas reuniões do encontro de casais. Hoje você percebe isso. Pega o filho, sai um pouquinho, se ele, dentro da missa ali, o menino está chorando, se o menino está dando um trabalho um pouquinho, põe ele no colo um pouco, vai lá fora, dá uma volta, e aí, na hora que ele acalmar, volta com ele de novo. Para ele ter esse entendimento que, naquele momento, ele tem que ficar um pouco mais tranquilo ali, mais calmo, né? E, assim, entre o casal também, se não tem filhos, né? Às vezes, entre o casal, já é combinado, né? O celular vai ser ou desligado, ou no mínimo, né? Deixa um só para casos de urgência e emergência, poder estar usando esse celular. Então, são essas nossas, né? Que se vocês levem esses casais a estarem pensando mais ou menos dessa forma, dentro do contexto aqui, né? A gente tem que educar os valores, as virtudes, né? Que Deus nos propõe. E dentro desses valores é isso, é o diálogo, muito amor, muita compreensão e muita aceitação em Deus, né? Para que tudo isso possa ir tranquilamente. A gente tem que trabalhar assim tranquilo nesses assuntos. Jamais faltar oração em família, né? Para que resolvam todos esses problemas. E lembrar, né, os casais, né, sobre os anexos que tem na cartilha. Há um número muito grande de anexos, né, que tem que ser falado, tem que ser comentado. Aí a gente encerra a reunião, né, na casa do casal que está sendo preparado, né? Com também oração, com o canto que você queira fazer, oração final. Avisa que as reuniões serão findadas ali, né? Que teremos uma outra oração, outra reunião comunitária, né? Se o número for reduzido de casais, se não tiver muitos casais para fazer essa reunião comunitária, né? Pode-se fazer uma reunião só com o casal mesmo, dando explicação que está aqui no anexo, na página 64, 65 aqui da cartilha. Né? E aí, Rednilson ia falar também das fichas, né, Rednilson? Isso, tem modelos de ficha, tem modelos preparatórios, né, de tempo, de quanto tempo para casar, precisa de estar essa preparação, da entrada em cartório. Os documentos necessários, né? Que de 30 a 90 dias eles têm que estar levando esses papéis todos para fazer essa preparação, né, desses documentos, né, para entregar na paróquia. Então, tem que entrar com todos esses papéis, mas tudo está bem explicadinho aqui na cartilha, né? E tem também o último encontro, que é comunitário, que vai explicar para eles que tem uma liturgia matrimonial, que tem as leituras a serem feitas no dia que vai fazer a celebração do casamento, né? Que vai acontecer o casamento na paróquia. Então, tudo isso. A renovação do batismo, né? Então, tudo isso pode fazer dentro de uma reunião só, comunitária. Aí vocês vão sentar junto
com a equipe, né, de casos especiais aí, e ver qual a melhor dinâmica a ser usada dentro da paróquia de vocês. E aí, gente, eu acho que chegamos ao fim, né? Que bom, foi assim reconfortante para a gente estar aqui com vocês, né? Durante esse período, né? Foi um período longo, mas que a gente assim não acostumado com as mídias dessa forma, com as lives, né? Mas tudo é um aprendizado. Deus Para nós foi um aprendizado muito grande, né? Foi um desafio muito grande de estar usando as mídias, né? Para fazer esse trabalho. Isso mesmo. Então, nós precisamos, nós gostaríamos de estar assim, agradecendo a você que ficou aí do outro lado da telinha, né? Com a paciência, né? Com essa parceria conosco, né? Assim, a gente foi um crescimento, tanto para nós, a gente acha que para a gente foi muito grande também o crescimento, e acha também que para vocês vai ser, que vocês, dentro dessa equipe de casas especiais, da pastoral familiar, possam estar assim, ajudando, né, os casais da catequese matrimonial. Né? E a formação, ela acontece, é contínua, né, gente? Ela não fica só nisso aqui. Ela é contínua e dinâmica, ela é para a vida toda. E a gente agradece a todos vocês que estiveram aí conosco. Quero agradecer Red Aninha, né, por ter feito essa formação belíssima, que vai ficar aí para a eternidade, né? E que né, vocês se sintam abraçados e acolhidos pela pastoral familiar, e sei que essa é uma missão que Deus deu para vocês de vida, e espero que Ele retorne para vocês em dobro. Hoje o Sara acabou de chegar para poder participar do encerramento, né? Então, que bom. Muito obrigado, Redianinha, pelo empenho de vocês, pela dedicação. Nós é que agradecemos, né? Essa oportunidade foi muito boa também para a gente estar aqui junto com vocês, né? Igual nós falamos, é um crescimento também, que a formação não para, né? Sempre a gente está aprendendo mais alguma coisa, né? Nos dias de hoje, né? Com esse estudo que a gente faz, que a gente vai preparando para as reuniões, então é muito bom. E aí, então, nós encerramos com a nossa oração, né? Do Papa Francisco à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Fique com Deus, viu? E que tenha uma noite especial para vocês. Paz e bem para todos. Boa noite, paz e bem. Que mundo doido a gente vive.